Já alguma vez se olhou ao espelho e se perguntou para onde foi a força que costumava ter? Talvez tenha reparado que pegar no saco das compras parece mais difícil, ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço. E provavelmente seguiu o conselho que todos dão. Comece a comer mais iogurte. É saudável, tem cálcio, tem proteína, certo? Mas e se eu lhe dissesse que essa colher de iogurte diária pode não estar a fazer pelos seus músculos o que você pensa? E se na verdade existissem outras opções, muito mais poderosas, que o seu corpo anseia para se reconstruir enquanto você dorme? Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que o nosso corpo nos está a falhar, que a fraqueza se instala lentamente, roubando-nos a independência e a alegria de viver. Mas a solução não está em resignar-se, está em perceber que a nutrição é a nossa maior aliada. Neste vídeo vamos explorar juntos alguns alimentos e hábitos incrivelmente simples, muitas vezes esquecidos, que podem verdadeiramente ajudar a reconstruir a força muscular, a aumentar a sua energia e até a melhorar a qualidade do seu sono. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente tem na sua despensa, mas que nunca associou a músculos fortes, e vai, com certeza, surpreendê-lo. Vamos então começar por desvendar este mistério. A ideia de que o iogurte é o salvador dos nossos músculos depois dos 60 popularizou-se muito, mas a verdade é um pouco mais complexa. Muitos iogurtes que encontramos no supermercado, especialmente os de sabores, estão carregados de açúcar, o que pode levar à inflamação e, na verdade, dificultar a recuperação muscular. Mesmo as versões naturais podem não ter a quantidade ou o tipo de proteína ideal para o que o nosso corpo precisa nesta fase da vida. O que precisamos é de uma fonte de proteína que trabalhe conosco, especialmente durante a noite, o período em que o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação. E é aqui que entra a nossa primeira sugestão, uma troca simples mas transformadora. O requeijão ou o queijo fresco magro. Pense nisto. Quando dormimos, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não lhe dermos o combustível certo antes de nos deitarmos, ele pode começar a ir buscar energia aos próprios músculos, um processo que queremos evitar a todo o custo. O requeijão é rico num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, que é absorvida rapidamente, a caseína é de digestão lenta. Isto significa que ela liberta aminoácidos na sua corrente sanguínea, de forma gradual e constante, ao longo de várias horas. É como deixar uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante toda a noite, reparando as pequenas fissuras do dia e fortalecendo as fibras musculares enquanto você descansa profundamente. Imagine o Manuel, um amigo meu de 72 anos. Ele costumava acordar com dores e uma sensação de rigidez. A sua rotina noturna incluía um pequeno iogurte açucarado. Sugeri-lhe que experimentasse trocar por uma pequena taça de requeijão com umas nozes picadas e um fio de mel, cerca de 1 hora antes de dormir. Ao fim de 2 semanas, ele ligou-me espantado. Disse que não só estava a dormir melhor, como acordava a sentir-se mais recuperado e com menos dores. A caminhada matinal dele tornou-se mais fácil, e ele sentia que tinha mais força para as suas tarefas no jardim. Isto não é magia? É ciência a funcionar a nosso favor. Incorporar este hábito é muito simples, não precisa de ser uma grande quantidade. 2 ou 3 colheres de sopa cheias são suficientes. Pode comê-lo simples, ou se preferir um toque de sabor, junte-lhe fruta fresca, como bagas, umas sementes de linhaça para fibra extra, ou até um pouco de canela. A chave é evitar os açúcares adicionados e focar-se na proteína de libertação lenta que vai alimentar a sua recuperação noturna. Agora, se a noite está tratada, o que dizer do início do dia? O pequeno almoço define o tom para as horas seguintes. Muitas pessoas optam por pão com manteiga ou doce, ou por cereais de pequeno almoço. Embora seja reconfortante, este tipo de refeição causa um pico de açúcar no sangue, seguido de uma quebra de energia a meio da manhã. Para construir e manter músculo,
precisamos de começar o dia com uma base sólida de proteína. E aqui, o humilde ovo é um verdadeiro campeão. Durante anos, os ovos foram injustamente vilipendiados por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente já veio esclarecer que, para a maioria das pessoas, o colesterol presente nos alimentos tem um impacto mínimo no colesterol do sangue. Os ovos são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são os blocos de construção dos nossos músculos. Além disso, são incrivelmente versáteis e econômicos. Pense na diferença. Se começar o dia com 2 fatias de pão branco com compota, está a dar ao seu corpo principalmente hidratos de carbono simples. Sentir-se-á satisfeito por pouco tempo e logo a seguir virá a fome e a vontade de petiscar. Agora imagine começar o dia com 2 ovos mexidos, talvez com um pouco de espinafres. A proteína e a gordura saudável dos ovos vão mantê-lo saciado por muito mais tempo. Não terá aquela quebra de energia a meio da manhã. Terá um fluxo constante de energia e estará a fornecer aos seus músculos os nutrientes de que eles precisam desde a primeira hora. A gema, em particular, é uma potência nutricional. Contém colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro, e vitaminas como a D e a B12, que muitas vezes estão em falta em pessoas mais velhas. Fazer ovos não precisa de ser complicado. Um ovo cozido é um pequeno almoço ou um lanche perfeito e portátil. Ovos mexidos fazem-se em 2 minutos. Uma pequena omelete com os restos de vegetais do jantar anterior é uma refeição completa e deliciosa. Ao fazer esta simples troca no seu pequeno almoço, está a enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Hoje é um dia para sermos fortes. Agora que já estabelecemos uma base sólida para o início do dia e para a recuperação noturna, vamos olhar para as refeições principais, o almoço e o jantar. É aqui que podemos integrar outras fontes de proteína poderosas, que não só ajudam os músculos, como também trazem uma miríade de outros benefícios para a nossa saúde. E não precisamos de procurar muito longe, pois muitas delas já fazem parte da nossa rica tradição culinária portuguesa. Falo das leguminosas, o feijão, o grão de bico, as lentilhas. Estes alimentos são verdadeiros tesouros nutricionais. São uma fonte fantástica de proteína de origem vegetal, o que é ótimo para variar e dar um descanso ao nosso sistema digestivo das proteínas animais. Mas os seus benefícios vão muito para além disso. As leguminosas são incrivelmente ricas em fibra. E por que é que a fibra é tão importante para nós, especialmente depois dos 60? A fibra ajuda a regular o nosso sistema digestivo, prevenindo a obstipação, um problema comum nesta idade. Alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora a nossa imunidade e até o nosso humor. E, crucialmente, a fibra ajuda a abrandar a absorção de açúcares, mantendo os nossos níveis de energia estáveis e prevenindo os picos de glicose que podem ser tão prejudiciais. Pense num prato de feijoada ou num rancho. São pratos que nos deixam satisfeitos e cheios de energia durante horas. Uma simples sopa de feijão, ou uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado e um fio de azeite são refeições completas. As lentilhas, por exemplo, cozinham muito rapidamente e são perfeitas para fazer uma sopa nutritiva ou um estufado. A beleza das leguminosas é que são econômicas, fáceis de armazenar e incrivelmente versáteis. Ao incluí-las regularmente na sua alimentação, não está apenas a dar proteína aos seus músculos, está a cuidar do seu coração, do seu intestino e a garantir que tem energia sustentada ao longo do dia. A força muscular não vem apenas da proteína, vem de um corpo que funciona bem como um todo. Um sistema digestivo saudável absorve melhor os nutrientes de todos os alimentos que comemos, incluindo a proteína. Portanto, ao comer um prato de lentilhas, está a tornar o seu corpo mais eficiente na utilização da proteína que consome noutras refeições. Passemos agora para outro pilar da nossa alimentação. Um peixe pequeno em tamanho, mas gigante em benefícios: a sardinha. Nós, portugueses, conhecemos bem o valor da sardinha assada no pão, mas o seu poder vai muito além do petisco de verão.
As sardinhas, especialmente as de conserva em azeite, são um dos alimentos mais completos que podemos comer. Primeiro, a proteína. Uma pequena lata de sardinhas contém uma quantidade impressionante de proteína de alta qualidade, pronta a ser usada pelos nossos músculos. Mas o verdadeiro superpoder da sardinha está no seu teor de ômega 3. Estes ácidos gordos são essenciais e têm uma potente ação anti-inflamatória. Com o avançar da idade, a inflamação crônica de baixo grau torna-se mais comum e é uma das principais causas de dores nas articulações, rigidez e perda de função muscular. Ao consumir ômega 3 regularmente, estamos a combater essa inflamação de dentro para fora. Menos dor nas articulações significa mais vontade e capacidade para se mover, para caminhar, para fazer os exercícios que mantêm os músculos ativos e fortes. É um ciclo virtuoso. Além disso, os ômega 3 são cruciais para a saúde do cérebro, ajudando a proteger a nossa memória e a função cognitiva. E como se não bastasse, as sardinhas são uma das melhores fontes de cálcio que existem, porque geralmente comemos as suas espinhas minúsculas e moles. Este cálcio é muito mais biodisponível do que o de muitas outras fontes, e é vital para manter a densidade dos nossos ossos, prevenindo a osteoporose. Um esqueleto forte é a estrutura que suporta os nossos músculos. A Maria, uma senhora de 80 anos que conheço, sofria muito com dores nos joelhos. O médico disse-lhe que era a artrose, o desgaste da idade. Ela sentia-se desmotivada para sair de casa. Começou a incluir sardinhas na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. Numa tosta ao lanche, numa salada ao almoço. Passados alguns meses, notou uma diferença notável. As dores não desapareceram por completo, mas diminuíram o suficiente para ela voltar a fazer as suas caminhadas pelo bairro. Essa atividade extra, combinada com a proteína e os nutrientes das sardinhas, ajudou-a a recuperar alguma da força que tinha perdido nas pernas. A sardinha é um alimento humilde, mas é um verdadeiro pacote de força, saúde óssea e clareza mental. Já vimos como começar o dia com força, como nutrir os músculos durante a noite, e como as leguminosas e as sardinhas podem ser nossas grandes aliadas. Chegamos agora àquele ingrediente surpresa que prometi no início. É algo que a maioria de nós associa a sobremesas de infância ou a doces coloridos. Falo da gelatina. Mas espere, não estou a sugerir que comece a comer sobremesas cheias de açúcar. Estou a falar do seu ingrediente base, a sua essência, o colagênio. A gelatina é, na sua forma mais pura, colagênio cozido. E o colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É a cola que une tudo, forma a estrutura da nossa pele, dos nossos ossos, tendões, ligamentos e, crucialmente, do tecido conjuntivo que envolve e suporta os nossos músculos. Com a idade, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. É por isso que a nossa pele fica com mais rugas, as nossas articulações começam a ranger e os nossos músculos perdem o seu suporte. Ao reintroduzir colagênio na nossa dieta, não estamos a construir músculo da mesma forma que o fazemos com o ovo ou o requeijão. O colagênio não tem o perfil completo de aminoácidos para isso. O que estamos a fazer é algo talvez ainda mais importante. Estamos a reforçar a infraestrutura. Imagine que os seus músculos são os tijolos de uma casa. A proteína completa é o cimento que une os tijolos, mas o colagênio é a estrutura de aço, as fundações e as vigas que dão a toda a casa estabilidade e resiliência. Músculos fortes em articulações fracas e doridas não servem de muito. Ao nutrir as nossas articulações e tecidos conjuntivos com colagênio, estamos a permitir que os nossos músculos trabalhem de forma mais eficiente e com menos dor. Isto traduz-se em mais mobilidade, menos risco de lesões e uma maior capacidade para fazer o exercício físico necessário para efetivamente construir e manter a massa muscular. Então, como podemos consumir este super ingrediente? Esqueça as gelatinas de supermercado. Procure por gelatina em pó, sem sabor e sem açúcar, ou, ainda melhor, por peptídeos de colagênio hidrolisado.
Este último dissolve-se facilmente em líquidos quentes ou frios e é praticamente sem sabor. Pode adicionar uma colher ao seu café da manhã, ao seu chá, a uma sopa ou até misturá-lo naquela taça de requeijão antes de dormir. É um hábito incrivelmente simples de adotar e os benefícios a longo prazo para a sua mobilidade e conforto podem ser profundos. Ao olhar para trás, para tudo o que conversamos, o padrão que emerge é claro. Não se trata de uma única comida mágica que vai transformar os seus músculos da noite para o dia. Trata-se de criar um ecossistema de nutrição que apoia o seu corpo de todas as frentes. Começa com a proteína certa no início do dia com os ovos, para dar o sinal de partida. Continua com a inclusão de fontes ricas em fibra e nutrientes, como as leguminosas e o poder anti-inflamatório das sardinhas. Fortalece a estrutura com o colagênio e termina com a reparação noturna inteligente, alimentada pela caseína do requeijão. Cada um destes elementos desempenha um papel único e insubstituível. A mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é de esperança e de poder. Você tem o poder de influenciar a sua força e vitalidade. Não se trata de fazer dietas restritivas ou mudanças drásticas. Trata-se de fazer pequenas trocas inteligentes e consistentes. Trocar o pão com doce pelos ovos. Trocar o iogurte açucarado pelo requeijão. Adicionar uma sopa de lentilhas ao seu menu semanal. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se curar e fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou qual deles despertou a sua curiosidade para experimentar? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como você, procuram formas de viver com mais saúde e alegria. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e conselhos práticos para esta fase maravilhosa da vida. Lembre-se sempre, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide de si com carinho e sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.